Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Aqui vamos falar sobre Dragon Ball Z, a saga Majin Buu, a última saga do Dragon Ball Z. E vamos lá. Eu acho que no começo do mangá, eu acho que o mangá tem um pequeno arco do Grande Saiyaman, não sei, eu não li ainda. Mas no mangá, ou no anime, tem uma pequena saga do Grande Saiyaman, que é o começo de Dragon Ball, que conta o passado, conta as coisas lá, que tá acontecendo depois do acontecimento da saga Cell. E pra mim, tem gente que acha ruim esse arco, que é o arco do Saiyaman, esse Grande Saiyaman. Eu acho bom pra caramba, eu gosto bastante, eu acho muito divertido, muito legal. E também eu acho bacana esse arco, esse mini arco, antes do torneio do coisa. E nós reconhecemos também os estudantes, são pai pra caramba. E a Videl é legal, a Videl. E a gente é apresentado para um novo personagem que é o Goten. Goten, pra mim, é um personagem bem bacana. Tem poucas cenas, né? São poucas cenas. E não tem muito destaque ele, mas eu acho ele bacana. Um personagem bem legal, mas infelizmente vai acontecer coisas aí. Mas aí tem o Trunks também. Trunks até que é legal. Ele tem um destaque na saga Cell, né? Que é o Trunks do futuro, mas pra mim esse Trunks aqui é mais ou menos, né? Comparação do futuro é massa demais. Vamos lá. Aí acontece um monte de coisa. E o Gohan, ele é ele é chamado para o torneio, né? Vai acontecer um torneio. Ah, o Mr. Satan é o melhor do mundo, é o pica de todos. O Mr. Satan é o melhor. O, ele envolveu um torneio, que vai rolar um torneio. Pra ver quem é o melhorzão, como sempre. Aí o Gohan e a Videl e o Goten vão participar, né? E também o Trunks treina a Videl pra voar. E acontece um arco lá que é de voo, mas até que também acho legal. E mostra o Goten que se transforma em Super Saiyajin pela primeira vez. Criança. 7 anos. Acho que é 7 anos. É. E aí vamos lá. Ele decide entrar no torneio, o Gohan. Porque o Goku disse pra ele também que ele também vai participar do torneio. O Goku tinha morrido. E ele vai voltar no dia do torneio. E todos eles se preparam. Vegeta vai participar. Kuririn vai participar. Android 18, né? Vai participar. Goten, Trunks, o Piccolo. Só que vão participar do torneio. Esse torneio. Que vai acontecer daqui uns 10 dias. Uma semana, não sei. Aí vamos lá. Aí chega lá no torneio. Então começa um torneio. E começa um negocinho pra ver quem é mais forte. Pra ver testar a força e limite. A Android 18 quebra a máquina. Basicamente ela quebra a máquina. E pronto. E o Goku chega e conhece o Goten, ele fica mal, feliz mal. É bacana essas ceninhas. E o coisa, o jornalista, ele reconhece os guerreiros aí. Daquela vez contra o céu. Ele sabia que era ele, então. Ele fala até pro Goku, eram vocês que estavam lá contra o céu. Não era o Mr. Satan que derrotou ele, foi vocês. Aí ele diz, aham. Aí vamos lá. Aí acontece o quê? O Goten e o Trunks lutam no torneio de crianças, porque eles só podem participar do torneio de crianças, e eles lutam. E o Goten perde. E o Trunks ganha. Injusto, eu queria que o Goten ganhasse, mas deixa quieto. Aí começa o torneio. Eu não me lembro muito bem das lutas, mas tem cada personagem que enfrenta cada um dos personagens assim, secundário, blá blá blá. E aparece um cara, um bicho e outro. Esqueci o nome deles, mas eles aparecem, uns bichos aí aparecem. Que eles ficam bem desconfiados. O Piccolo fica desconfiado. O Piccolo vai enfrentar esse cara, mas o Piccolo não vai. Ele não enfrenta ele. E a Videl vai enfrentar um cara com um negócio na cabeça. Estranho, né? Estranho. Mas, vamos lá. E o Goku fica lá, blá, 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 e o Vegeta quer enfrentar o Goku. Ele quer enfrentar o Goku. Aí começa a luta contra a Videl e o Popovich. Popovich é um cara fortão aí. Aí ela apanha pra caramba, apanha espancada. Aí o, o Gohan fica tão pistola que quase sai. Mas o Goku contém ele. Ele contém. O
o Gohan. Aí, o Gohan vai ter que enfrentar esse cara. Vai ter que pegar esse cara na luta. Aí começamos a luta do Gohan versus esse cara. Pra mim, esse arco são... Eu achei um pouco bem... Não muito chato no mangá ou no anime. Não muito chato, mas era bem mais ou menos. Não é muito chato, mas me entreteu um pouco, tá? Não é coisa. Esse arco do torneio, da luta e coisa. Mas começou a me cativar foi a parte do Gohan. Aí o Gohan, ele acaba sendo pego pelo Popovich e o outro lá. E acaba sendo pegado sua energia. Para entregar para o Majin Buu. Reviver o Majin Buu. E por isso que os caras estranhos vão lá. Que é o... Qual é o nome dele? O senhor Emadaio. Seu Kaiô. É o Mestre Kaiô. Mestre Kaiô. Alguma coisa assim. Mestre Kaiô. O outro que é o ajudante Kaiô. Alguma coisa assim. Eles vão. Eles vai lá. O Mestre Senhor Kaiô vai lá pra coisar. Ele diz pro Goku e pro Vegeta e pro Gohan que esse cara aí tava levando o poder do Gohan para um ovo. Pra chocar. E o Gohan e o Vegeta vão. E o Goku vão lá. Os três vão. Então o Piccolo vai e o Kuririn também. E o Kuririn tem uma filha, tá? Não esqueça que ele tem uma filha. Não vai ser importante pra nada, mas ele tem uma filha. O Goku chega na base do ovo, então o ovo, e eles vão lá. E aparece um cara que é Babidi. Babidi, Babidi. E um cara chamado Rei dos Demônios, que eu me esqueci o nome desse cara. Aí eles entregam a coisa pra ele e eles são mortos pelo Babidi. Ele mata os dois irmãos. Eu acho que ele morre pro Babidi, eu não sei muito bem. Foi em outubro que eu assisti essa saga. Então, faz um bom tempinho. E eles entram, correm lá pra dentro só para chocar o ovo. Para botar para mim salvar Marimbo. Marimbo. Aí o bicho ataca o Kuririn e o Piccolo e transformam em estátuas. E o Gohan fica tão pistola que ele acaba fazendo o quê? Acaba entrando lá no negócio e junto com o Goku e o Vegeta. Eles entram na máquina junto com o seu mestre Kaiô. Eles vão. E eles estão lá para acabar com o ovo do Majin Buu, né? E tem um outro agente que o Vegeta luta. Aí ele acaba com ele. Aí o Goku enfrenta outro inimigo e ele acaba com outro inimigo. E o Gohan vai ter que enfrentar um cara que é o Rei dos Demônios. E ele acaba perdendo. E acaba tomando sermão do Vegeta, né? E mais o Babidi tem um poder que é manipular, controlar as pessoas. Só quem é do mal. E as únicas pessoas que eram do mal eram o Piccolo e o Vegeta. Ele acaba controlando o Vegeta durante esse processo de coisa. Ele controla o Vegeta. Marimba, controlei o Vegeta. Aí ele começa a controlar o Vegeta. O Vegeta começa a ficar do mal. E se transforma no Mad Vegeta. E o Mad Vegeta quer lutar contra o Goku. Porque ele quer lutar contra o Goku. Porque o Goku só tem um dia vivo, tá? Esse detalhe. Aí ele vai lá pra arena do negócio. O Goku não quer lutar contra ele. Ele acaba matando a pessoal. Aí o mestre Kaiô, ele diz que não vai deixar. E o Goku vira pra ele e tenta dar um tiro nele. Pra ele querer lutar contra o Vegeta, pra não machucar ninguém. E aí acho que começa a luta do Goku versus Vegeta. Mad Vegeta versus Goku. Eles começam a porradaria deles hoje. Só pra ver que o Vegeta tá mais fácil que o Goku. Eles transformam o Super Saiyan 2. Eles começam a luta. Essa luta até que eu gosto. Eu gosto bastante dessa luta. É bacana pra caramba. O Goku dando soco. O Vegeta também. Nada, os dois ficam no pé. Chutando um ao outro. Massa. Durante isso, o Babidi acaba acordando Marimbo. Já o Gohan vai, mas o Mestre Senhor Kaiô para impedir o Majin Buu ser revivido. E depois vão aparecer o menino, qual é o nome dele? O Goten e o Trunks para olhar lá. Mas, tirando isso, eles vão atrás do ovo do Majin Buu. E ele invoca o Majin Buu. E o Majin Buu volta. E é um bicho gordo. E é um cara bobo. Basicamente é um carinha bobo. Que ninguém se importa com ele, né? Mas ele é bem forte.
ele acaba matando o Rei dos Demônios e eu acho que ele liberta o Piccolo e o Kuririn da maldição de virar pedra. E o Gohan vai lutar contra o Majin Buu e o Gohan acaba tomando uma surra e apagando o ki dele. O pessoal acha que ele morreu, mas não morreu, tá? Não morreu. E o Majin Buu fica lá fazendo bobagem, né? Como sempre. Aí o Goku e o Vegeta estão lutando lá e o Vegeta ganha do Goku. Ele dá um calcanhar nele e ganha. Pô. Aí ele vai lá atrás do bicho. Ele vai atrás do Majin Buu. O Ki do Majin Buu. Porque o Vegeta deixou se controlar para lutar contra o Goku. Mas ele sabe se controlar, entendeu? Então ele ainda tá inconsciente. Aí o Vegeta chega lá no Majin Buu e ele luta contra o Majin Buu. Pam, 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 pam. Mas o Majin Buu é um pouquinho forte, então. E o Trunks e o Goten estão lá. E o Vegeta vê eles. E o Piccolo também tá lá. Aí o Vegeta ele embarareia na Majin Buu, ele fica lá jogado pra lá, tentando sair do negócio, não sei o que bem. Mas o Vegeta fala com o Piccolo para levar o Trunks e o menino. Aí ele dá um abraço no Trunks. Aí ele, ô papai, dá um calcanhar nele, igual o Gohan do futuro faz no Trunks do futuro. Pô, a mesma coisa. E ele desmaia. E o Goten, você está pela Goten. O Goten fala com o Trunks, você está pela Trunks. Pá, toma bem na cara, desmaia. E o Piccolo leva eles dois. E aí o Vegeta pensa em um plano, se explodir e se matar o Majin Buu junto com ele. Aí começa uma cena bacana. Pra mim eu gosto dessa cena. Pra mim a cena do Vegeta morrendo é uma cena muito boa. No anime é muito boa. A cena, o momento ele... Antes eu não tinha um destino. Ele fala uma frase muito da hora. Ele fala... Aí a frase do Piccolo que ele diz é aquele orgulhoso Saiyajin eu não vejo mais. Eu só vejo um guerreiro. Acho algo assim. E assim o narrador termina. E assim morre um orgulhoso guerreiro. Vegeta. Aí. Puf. Massa demais. Vegeta morre. Majin Buu não. E o Goku vai lá pro coisa. Lá pra sala do Senhor Kaiô. Ou lá a sala do templo. Onde tá o Piccolo junto com as crianças. E tá a Bulma, a Tite, quem mesmo? Acho que o Yantia. Acho que o Mestre Gami tá lá. Tá, todos os cômicos, sabe? Tá, não importa muito. Aí o Vegeta morre e o Senhor Mestre Kaiô, junto com aquele bicho lá, o outro, que é o agente dele, leva o Gohan para o Reino Sagrado. O Mundo Sagrado, algo assim. Eles vão pra lá para treinar o Gohan, para ficar mais forte contra o Majin Buu. E o Goku, ele pensa em uma ideia muito legal, que é a fusão. Ele ensina a fusão para os guerreiros, como Goten e Trunks, para enfrentar o Majin Buu. Eles vão passar do tempo para treinar. E durante isso, o Babidi, ele fala uma mensagem para a pessoa, dizer onde é que tá essas pessoas para ele matar, que é o Goku e os outros guerreiros Z, né? Que ele quer matar todos os guerreiros Z. E aí, Goku pensa, poxa, eu tenho que segurar esse negócio. Então, ele vai acabar indo pro bicho. Ele vai acabar indo atrás do Majin Buu para enfrentar o Majin Buu. E aí começa uma cena bacana pra caramba. O Goku chega no Majin Buu e se transforma em Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3 numa cena mais épica do mundo. Esse arco aqui tem cenas épicas pra caramba. E luta contra o Majin Buu. E o Majin Buu gosta, ele fica tão feliz. E o Babidi, não, Majin Buu, mas Majin Buu. Ele pega a cabeça do Majin Buu, ele pega a cabeça do Babidi e mata o Babidi. Majin Buu mata o Babidi. E aí, o Majin Buu fica sem propósito, né? O Goku volta pra lá e ele percebe que tem só um pouquinho de vida, ou um pouquinho da coisa dele. Aí ele percebe que não tem nada pra fazer, o Majin Buu ele acaba destruindo as cidades todas, indo destruir. E aparece o Mr. Satan. Majin Buu monta uma casinha para ele morar de boaça. E o Mr. Satan, esse pequeno arco durante essa saga, eu gosto desse arco.
pra mim, é um arco bem bacaninha. Por quê? Porque mostra que o Majin Buu não é apenas um vilão, então. Ele só foi manipulado e apenas um cara. O Majin Buu não é um vilão, basicamente. Ele é só um cara que foi manipulado pelos caras. Qualquer um que aparece e fala assim pra ele: ah, tem um bicho ali roubando. Ele acredita. Ele acredita em tudo. Então. E o Mr. Satan mostra pra ele que não é assim matar. Ele dá chocolate pra ele, compra o chocolate, ele cuida de um cachorrinho, é muito marca. Essa é parte do Mr. Satan e o Majin Buu cuidando de um cachorrinho. Bacaninha essa cena, essa saga. Mini saga. Mas, malditamente, os caras não podem ver o Majin Buu de boa. E os caras metem tiro no cachorro do Majin Buu. O Majin Buu perde o cachorro dele. Ele ressuscita ele. E fica tão pistola. Ele acaba com os caras. Não, ele acaba invocando uma forma. Que é Ivan Buu. O Ivan Buu, que é o Majin Buu do mal. Porque ele quis tirar essa parte ruim dele. Eles começam a lutar. O Ivan Buu contra o Majin Buu. E o Ivan Buu ganha. Porque transforma ele em chocolate. O Majin Buu ele pega e rebate contra ele, entendeu? E se transforma no Buu. Não o Fat Buu, que é o gordo. Buu, o Majin Buu magro, forte. E o Majin Buu magro, forte, ele chega e começa a acabar com todo mundo. Ele acaba com a Tite, ele acaba com todos os personagens que estão lá na sala do templo. Ao menos o Piccolo e o Goten e o Trunks, que estão dentro da sala do templo. E aí ele vai pra lá. Em busca do Trunks e Goten. E os guerreiros, né? O Goku prometeu que tem uns guerreiros bem fortes pra lutar contra eles. E ele fica esperando. E o Piccolo vai lá e fala pra ele que, tem um guerreiro aqui, vamos lá. Ele entra na sala do templo e vai enfrentar Trunks e Gotenks. Trunks e Goten. Gotenks é a transformação deles, mas... E começa... Essa cena é bacana, o anime é muito legal, essa cena eu gosto bastante deles. Você tá pronto, tá bom. Eu só falo só isso. É engraçado pra caramba, eu gosto dele. E se transforma no Super Gotenks. Ele já tinha transformado antes, mas sempre dava errado. Mas agora, no Gotenks, ele fala: Gotenks tá aqui para acabar com você. Haha, seu otário, vamos lá. Eles começam a lutar contra ele, bacana. Eles começam a lutar contra o bicho. Já nisso, o Goku acaba indo pro outro mundo e ele acaba sabendo onde tá o Gohan. E o cara começa a treinar o Gohan começa a ficar forte com a espada do coisa, ele consegue tirar a espada lá. E ele começa a treinar e ele acaba quebrando a espada. E aparece outro cara de mais de 15 séculos atrás, ele foi coisar, que é o Super Mestre. Eu não sei o nome, mas eu vou dar o nome aqui porque eu não quero ficar falando. É o Super Mestre Seu Kaiô. Ele é um cara mais forte do que o Mestre Kaiô, do que o Seu Kaiô. É um rank assim, entendeu? Então, ele é o mais forte de todos. Ele fala que quer desbloquear um poder pro Gohan. E ele acaba coisando o poder para o Gohan. Ele acaba invocando o poder místico do Gohan e liberando todo o poder total. Igual que o bicho fez com lá em Namekusei, entendeu? Então, o Gohan acaba no processo de coisa, ele acaba se transformando numa forma mística, que é um modo, não é uma técnica, é uma técnica. Ele desbloqueia uma técnica para ele, que usa menos que no Super eles falam que é uma transformação, mas não é uma transformação, é uma técnica. E, vamos lá. E o Gohan ele pede uma roupa igual do Goku e vai em busca do Majin Buu. O Goku basicamente ele vai deixar na mão do Gotenks, Piccolo e Gohan. Ele não vai se meter, Então, já nisso, Gohan chega. Não, o Gohan não chega agora. Aí o Gotenks se transforma de novo e o Majin Buu absorve eles dois. E se transforma no Super Majin Buu. Super Majin Buu, ele vai enfrentar quem? Gohan. E o Gohan vai enfrentar o Majin Buu. Eles começam a lutar. Eu não sei se ele absorve agora o Piccolo. Ele absorve também o Piccolo. Então, não sei que é agora contra o Gohan ou é depois. Mas ele absorve ao momento. Eles começam a lutar. Mas eles começam a perder. Eles começam a perder. Já lá no coisa, o cara lá que é o Super Mestre Senhor Gami? Não, Gami não. Esqueci o nome. Mas o Super Mestre Senhor Kaiô. Ele acaba dando sua vida para o Goku. E o Goku ressuscita.
para enfrentar o Majin Buu, para ajudar. E vai lá, o Goku chega lá e ele vai enfrentar o Majin Buu, beleza. Já o Gohan, ele não consegue enfrentar o Majin Buu. Aí ele tem um plano. Que tal fazer a fusão? Igual a fusão que ele fez. O velhinho, super mestre Seu Kaiô, ele fez a fusão com a mulher e não consegue mais desfazer a fusão. E essa fusão é eterna, então, do brinco. Ele dá o brinco para o menino, pro Gohan, mas o Gohan deixa cair no chão. Ele é absorvido pelo Majin Buu. Já o Vegeta, ele volta à vida, porque a vovó Uranai, ela volta à vida do Vegeta e porque todo mundo tá tudo bagunçado, tá? Ele acaba indo pra lá e ele acaba negociando, o Goku acaba falando assim, ele absorveu a Bulma. Aí ele fala assim, a Bulma. E absorveu o Trunks. Aí ele acaba pegando e usando os brincos Potaras. E acaba se transformando no Super Vegito. Vegito ressuscita. Pô. Não gosto dessa fusão, mas é boa pra caramba. É uma segunda melhor pra mim. O Vegito aparece. E o Vegito enfrenta o Majin Buu. Essa cena é bacana pra caramba. É uma das cenas melhores do... Esse anime é muito bom. Ele chega, estou pronto! E ele vai pra cima do Majin Buu. Aí eles lutam, sendo bacana pra caramba. Eles lutam, é uma épica pra caramba. Pra mim, melhor. Ele também absorveu a Videl, tá? Não se esqueça. E ele acaba absorvendo, por culpa do Vegito ser arrogante, igual o Vegeta, ele acaba sendo absorvido por eles. E o Gohan, o Goku e o Vegeta acabam entrando no corpo dele e acaba desfazendo a fusão. Porque no corpo do Majin Buu tem células que anula a fusão, entendeu? Então a fusão Metamoro foi desfeita lá dentro, porque acho que por isso que ele não tá usando mais a fusão Metamoro, porque ele aí sem querer descoisou. Mas, vamos lá. Aí a fusão do Brinco Potara acaba. E o Goku e o Vegeta acabam indo pra lá e saltando o Piccolo, o Gohan, o Goten e o Trunks lá dentro do corpo dele. E tem um Fat Buu, que é o Majin Buu gordo. Ele acaba saltando ele e ele acaba regredindo o menino. E um detalhe. Lá no reino do Super Mestre Kaiô, os dois lá, eles acabam se fudindo só para mostrar o negócio da fusão, né? E acaba virando um bicho lá, calvo, não esqueci o nome dele, mas é a fusão deles dois, que é o Senhor e o Super e o Mestre Kaiô. E ele acaba tirando isso do corpo do Majin Buu e ele acaba regredindo para Kid Buu. E agora? Kid Buu voltou. Aí, tan. Aí o Goku e o Vegeta acabam indo lá pro mundo do negócio, do coisa. E o Tenshinhan aparece nessa saga, o Tenshinhan. Não sei qual momento, mas é épico que ele volta. Acho que era a pessoa para fazer a fusão. Na hora da fusão, o Gohan tava pensando, ou o Goku tava pensando que fazer a fusão. Aí o Tenshinhan tinha aparecido pra ajudar o Vegeta, ou o Gohan, porque ele tava apanhando. Aí, vamos lá. Durante essa coisa, eles vão lá pro mundo do senhor do Super Mestre Senhor Kaiô, né? Esse nome tá bem grandão, mas vamos lá. Eles acabam indo lá e o Fat Buu e o Kid Buu acabam indo também. E o Fat Buu também tá lá. E o Mr. Satan também tá lá. Mr. Satan foi, Goku foi, Vegeta foi e Fat Buu também foi. E o Fat Buu luta contra o Kid Buu e o Goku, ele se transforma em Super Saiyajin, começa a lutar contra ele, ele acaba saindo. E o Vegeta também vai lutar contra o Kid Buu e ele acaba perdendo pro Kid Buu, mas ele sempre tá lá, ele tá sempre vai e volta, olha, é épica pra caramba, o Vegeta vai e volta. Ele também percebe que ele é fraco e ele deixa de ser arrogante, porque ele percebeu que o Goku é mais forte do que ele e acaba idolatrando o Goku nessa cena no anime. Ele fica pensando em todas as cenas épicas do Dragon Ball Z e Já, aí o Goku, ele pensa em fazer uma Genkidama e ele fala assim, eu preciso de uma Genkidama. Senhor Kaiô, por favor, me dê permissão para me invadir a mente das pessoas e impedir para levantar os braços para fazer a minha Genkidama. Ele fala, tá bom. Aí ele fala assim, Vegeta, fale por mim. Aí,
Porque ele tá carregando o Ki. Levante as mãos, ele fala, levante as mãos, seus vermes, para o Kakaroto fazer a fusão, fazer a Gekidama. Aí ninguém levanta as mãos. Só os guerreiros aí mesmo que levantam as mãos. Já ele fala, o Mr. Satan acaba tomando frente e mandando o pessoal assim: oi pessoal, eu sou o Mr. Satan aqui. Preciso que você levante as mãos para me ajudar nessa batalha épica. Aí ele diz assim: pô, é massa pra caramba. O Goku acaba pegando, ele enche na Gekidama e o Fat Buu acaba saindo fora e o Kid Buu acaba olhando pro Goku, fazendo a Gekidama e vai pra cima. Ele carrega a Gekidama totalmente e com todas as forças do mundo ele lança contra Kid Buu. Ele acaba matando o Kid Buu. E antes disso faz um desejo, fala assim: eu quero que você renasça. Você é tão forte, eu quero que você renasça do bem e com esse poder. E acaba nascendo o Obi, mas deixa quieto. Aí o Goku acaba ganhando do Kid Buu e acaba acabando. Eu não sei o que acontece depois disso, mas todo mundo volta ao normal. Ele pede a esfera do dragão pra ressuscitar todo mundo, todo mundo tá de boa. Aí o Goku volta à vida, o Vegeta também, porque ele fez uma coisa boa. Acho que era assim, né? Que ele ganhasse, ele voltava à vida. Aí, beleza. Pra mim, essa saga é bem legal, bacana pra caramba. Pra mim, uma saga bem sensacional. Cenas lembrantes, mas ainda não acabou, porque tem o time skip que mostra a Pan e mostra o Gotenks adolescente, ou Goten adolescente e Trunks adolescente. Que aí aparece o Ubi, que é a reencarnação do Kid Buu, e luta contra o Goku. E o Vegeta tá ali só de olho. Essa cena eu acho bem paia. Aí o Goku vai treinar o Ubi, beleza. Eu acho bem paia. E acaba Dragon Ball o Goku indo treinar o Ubi, tá? Acaba assim. Como é que pode você um arco tão bom e acabar tão finalmente tão paia assim? Mas o Dragon Ball Super não continua aí. Então, né? Dragon Ball Super não continua nesse ponto. Então, só o Dragon Ball GT. Vamos falar sobre GT, tá? Mas, falando dessa saga, tem elementos bons. Tipo assim, o comer dela achei bom. A partir do torneio lá, achei bem paiazinho já. Não achei tão pai, mas achei bem pai. E durante o arco do negócio, dentro do corpo do Majin Buu, achei também bem paiazinho. Mas a cena do Majin Buu com menina, a maioria das cenas eu gostei. Esse arco aqui, pra mim, na minha sinceríssima opinião, o arco mais fraco de Dragon Ball, pra todo mundo diz que é o mais fraco, mais bobo, mais, sei lá. Pra mim, ele é um arco sensacional, como os outros. Pra mim, na minha opinião, eu dou nota 8 pra esse arco. Merece pra caramba. Ele não merece um 10 e um 9, porque não é um arco perfeito, né? Mas merece um 9. Então, agora vamos para ação. Vamos falar agora sobre o GT. Eita, vamos falar sobre Dragon Ball GT. Mas, quem gostou dessa saga de Dragon Ball Z, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu a todos. E muito obrigado por todos que acompanhou essa saga, essa jornada de Dragon Ball. Valeu a todos. E fui! Obrigado, beijo, tchau.